Amanhã é Natal. Bem-vindo ao nosso último episódio da nossa série devocional, O Advento. Eu estou muito feliz com toda essa jornada do Advento que a gente passou. Nós seguimos vendo cada devocional em cada dia do calendário do Advento. A gente passou por todos esses dias meditando junto, conversando juntos, compartilhando o testemunho do que Deus tem falado, do que Deus tem feito. Isso é maravilhoso. E chegamos ao nosso 25º dia, o dia 24, que é a véspera do Natal, o dia que antecede o Natal, mas que da noite desse dia para o dia que vem, a gente comemora o Natal. E eu estou muito feliz e grato a Deus por você ter acompanhado todos esses dias. Estou grato a Deus por tudo que Ele fez em nosso meio, por tudo que Ele ministrou ao nosso coração. E hoje não é diferente. Nós vamos ver mais um devocional. E o tema do nosso devocional é A Luz Raiou. Jesus nasceu. E hoje, diferente dos outros dias, é o dia que nós vamos ler mais porções bíblicas. Hoje nós temos 5 referências bíblicas para ler. E para não perder o costume, pega a tua Bíblia, coloca de um lado, pega teu caderninho de anotação, coloca do outro lado e anota cada uma dessas referências para não se perder durante a leitura. A primeira referência é Gênesis capítulo 1, dos versículos 1 a 4. A segunda referência está em Isaías capítulo 9, versículo 2. A terceira referência é em Mateus 4, versículo 16. A quarta referência é em João capítulo 1, do 9 ao 14. E, por fim, a nossa quinta e última porção bíblica, a última referência, João, capítulo 8, versículo 12. Gênesis 1, do 1 ao 4, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Isaías 9, versículo 2 diz: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Em Mateus 4,16 diz: O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Aqui é o cumprimento de Isaías 9. João capítulo 1, a partir do versículo 9 diz: Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem por vontade alguma do homem, mas nasceram de Deus. 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E João, capítulo 8, versículo 12 diz: Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Finalmente chegamos no último dia do Advento, próximo do Natal. O Natal está às portas, só esperando chegar. E é um tempo especial, é um tempo de celebração. É um tempo de trazermos à memória o que Cristo fez em nosso favor. Vindo como um menino, Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. O povo que andava em grandes trevas viu a luz, e Jesus é a luz da vida. Esse é o tempo de comemorarmos o nascimento do Messias. Jesus, a luz que raiou sobre nós. Não importa o que você faça em um cômodo qualquer da tua casa ou em um quarto qualquer da tua casa. Tudo que você vai fazer começa por um simples fato. Você tem que ligar a luz. Quando nós não ligamos a luz, nós não conseguimos fazer nada, porque no escuro ninguém consegue enxergar. A gente não sabe como dar um passo em segurança se a gente não tiver luz. Já percebeu, por exemplo, quando você brincava, quando pequeno, de olhos vendados, e você fechava os seus olhos e tentava encontrar os seus amigos ali? Enquanto você brincava, você anda até mais devagar. Por quê? Porque você tem medo de trombar em alguma coisa, tem medo de tropeçar. Então, no escuro,
nós temos medo. No escuro nós não andamos livremente. No escuro nós não conseguimos dar um passo em segurança. E olha que interessante, quando Deus inicia a criação de todas as coisas, Ele inicia por uma coisa que é primária, não só para que a vida existisse, mas para que tudo fosse colocado em ordem. A Bíblia diz que no início da criação, Deus declara que haja luz, e houve luz. A luz surgiu. O Natal carrega várias verdades espirituais, mas se nós não entendermos essa verdade primária, talvez todas as outras não será tão clara para nós. Então, nosso ponto de partida é entender que o mundo é um lugar escuro e que nós nunca enxergaremos o caminho certo a seguir e a verdade ao qual depositar nossa confiança, se Jesus Cristo não for o nosso guia. Na queda, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Adão e Eva decidem um pecado em desobediência ao Senhor. E esse ato de rebeldia causou a separação do homem. E essa separação de Deus o separou não só de Deus, mas da luz de Deus. Então, a partir daquele momento, a história da redenção começa a entrar em cena. As engrenagens da salvação começam a se mover. A Bíblia diz que Deus sabia do sacrifício de Jesus mesmo antes da fundação do mundo, porque Deus conhece todo o curso da história, mas mesmo assim Ele deu liberdade às suas criaturas, e isso é extraordinário. Quando nós vamos enxergar a palavra de Deus que convidava o homem a ser seu parceiro em obediência, liderando a criação, governando conforme a vontade do Senhor, e agora a humanidade decide não trabalhar mais em parceria com Deus e se torna seus inimigos. Agora, a luz já não era necessária mais para dividir apenas o dia e a noite e causar separação entre o dia e a noite. A luz agora era necessária para fazer separação entre a vida e a morte. A humanidade que andava na luz, no jardim da vida, agora passa pelo vale da sombra da morte. Mas o desejo de Deus desde o princípio foi de manter um relacionamento íntimo com a humanidade. E então, Ele entra nas nossas trevas enviando a sua luz, o seu Filho. Deus Filho desce ao nosso encontro, rompendo as densas trevas, a fim de nos alcançar e assim nos conduzir de volta para o Pai, de volta para Ele. Mateus, citando Isaías 9, versículo 12, ele diz: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou sobre nós. Acerca dessa luz, se referindo a Jesus, olha o que João diz: pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. E é muito interessante porque o Filho único de Deus nasceu entre nós para que, por meio do seu sacrifício, o perdão dos pecados fosse liberado sobre as nossas vidas e nós, dessa forma, pudéssemos ser reconciliados com Deus. E assim, as trevas que nos mantinham separados de Deus foram rompidas, foram cessadas pela luz de Jesus. A Bíblia diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não podem vencê-la. Você já percebeu que quando você liga a luz na sua casa, não existe uma briga, uma guerra assim, tipo a luz... Imagina essa cena comigo. A luz tentando avançar e a sombra indo e a luz tentando vir. Você não vê isso. Você liga a lâmpada na sua casa, ligou a luz, tudo fica claro, automático. É muito rápido. Inclusive a gente usa o termo velocidade da luz para falar sobre essa velocidade máxima que a gente consegue atingir, né? Que a gente conhece. A gente consegue calcular a velocidade da luz, mas a gente sabe que a velocidade da luz é algo extremamente rápida. E a velocidade da luz consegue percorrer um ponto do universo e alcançar a nossa vista aqui na Terra, por exemplo. Então, quando a gente está falando da luz, não existe uma guerra, uma queda de braço entre a luz e as trevas. Aonde há luz, as trevas se dissipam. Não há uma outra opção. Uma vez que a luz foi acesa, as trevas precisam recuar. Elas não conseguem resistir à luz. Assim é Jesus. Quando Jesus vem ao nosso encontro, as trevas, a maldade, o diabo não consegue resistir à presença de Jesus. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em trevas. Você não anda em trevas uma vez que você anda com Cristo Jesus. Está escrito: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Então, nesse último dia de Advento, eu tenho uma notícia para você, uma boa notícia. Não importa onde você está agora, não importa o que você fez, o Salvador chegou. A luz raiou sobre nós. Deixe que hoje a luz de Cristo invada
todos os recônditos do teu coração. Permita que a luz de Cristo ilumine todos os quartos escuros da tua vida, a fim de não só trazer clareza no teu caminhar, mas para que Ele, através de sua luz, restaure tudo que foi perdido na escuridão. A luz está aqui hoje e ela te convida a não andar mais em trevas. O convite da luz é para que nós não andemos mais em apatia espiritual, mas novamente fervorosos para trazer visão para a nossa vida. A verdade de Deus arranca a cegueira dos nossos olhos. Ela arranca as escamas que nos impedem de enxergar a verdade e o caminho a se seguir. A verdade é que Deus sempre permaneceu no mesmo lugar, mas a nossa condição de pecado neblinou a nossa visão. E por conta dos efeitos do pecado, nós não conseguimos enxergar da forma em que Ele é. Mas Jesus Cristo, Ele vem e Ele nos devolve a visão. Visão aberta, não mais turva, não mais embaçada, mas agora uma visão clara, nítida, de quem é o Deus que nós amamos e servimos. E do quanto Ele nos ama e deseja estar conosco. Uma das mensagens do Natal é que nós não conseguiremos construir um mundo de paz e de luz. A gente vê comercial de Natal, de banco de margarina, de refrigerante, do que for. A gente vê muitas propagandas de um mundo de paz, um mundo de alegria, aquele mundo ideal. Só que o Natal nos lembra que nós não temos a capacidade de, por meios humanos, construirmos um mundo cheio de luz e cheio de paz. Nós, como Igreja de Cristo na Terra, manifestamos essa realidade, mas nós não causamos essa transformação de forma plena. Ela se estabelecerá de forma plena no reinado de Cristo, quando Ele voltar a nos encontrar. Porque o reino veio em parte, por isso nós podemos viver essa paz e essa luz de Cristo enquanto igreja aqui na Terra, mas ela só se estabelece de forma plena quando Cristo voltar e nos encontrar. Nós não conseguimos fazer algo que só Deus pode fazer. Pelo contrário, Václav Havel destaca muito bem. Olha o que ele disse: a humanidade não pode salvar a mim mesma. E ele argumenta: a crença de que somos capazes de nos salvar, de que um sistema político, uma ideologia, tem o poder para consertar problemas humanos, só tem nos levado a mais escuridão. Você vê a humanidade, por exemplo, tentando, através da política, trazer algum tipo de promoção de paz, de liberdade, e a gente sabe que isso tem causado mais guerras, mais discussões, mais dissensão, mais divisão, mais separação, porque o mundo está em trevas. E sem a luz divina de Jesus, nós não conseguimos entender qual o caminho certo a seguir, o que fazer. Consegue entender? Então, por mais que as posições humanas consigam, em parte, trazer um pouco de luz, nós sabemos que essa luz não é sustentável e que ela, vez ou outra, volta a se apagar. E isso não é por acaso. Isso é para que nós nos lembremos de que não está tudo bem. Isso é para que nós nos lembremos que o mundo não está como Deus o deseja. E que somente Jesus é a luz que pode nos guiar, é a luz que pode nos conduzir à verdadeira paz. A mensagem do Natal nos diz que a luz raiou sobre os que estavam na terra. E olha que interessante, a Bíblia não diz que a luz brotou da terra, ou que a luz era uma luz que estava na terra. Não, é uma luz que raiou sobre nós. É uma luz que vem de fora do mundo e alcança o mundo. E por isso eu quero te lembrar, existe luz fora desse mundo, existe luz fora desse mundo perdido. O que é que você acha que um alcoólatra está fazendo na bebida? Ele está procurando uma luz. O que é que você acha que a prostituta está procurando, vendendo o seu próprio corpo? Luz. O que é que você acha que o pobre, o órfão, o miserável, a viúva, o que é que você acha que os ricos, os milionários, os soberbos estão procurando em sua própria riqueza? Luz. Todos nós queremos encontrar essa alegria. Todos nós estamos procurando em todos os lugares algo que possa preencher a escuridão do nosso coração. Mas a boa nova do Senhor é que Jesus é a luz que só Ele pode preencher. A verdade é que existe no nosso coração um vazio que é do tamanho, ele tem as proporções de Deus e somente Deus pode preencher esse lugar. Tudo aquilo que nós erguemos em nossa vida a fim de preencher esse vazio, essa escuridão, em qualquer coisa que não seja o próprio Jesus Cristo, é uma idolatria.
E esses ídolos nos arrastam à cegueira cada vez mais. A Bíblia diz: os ídolos têm olhos, mas não veem, bocas, mas não falam, têm narinas, mas não respiram, têm pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Eles têm olhos, mas não enxergam. Quando nós nos movemos em idolatria, quando nós começamos a procurar a luz em outra fonte que não seja Jesus, mais cegos, mais densos em trevas nós estamos. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. E se os nossos olhos forem trevas, quão grandes trevas serão todo o nosso corpo. Nós precisamos enxergar a luz bendita do Senhor. Eu oro para que a luz de Deus raie sobre a tua casa, para que a luz de Deus comece a raiar sobre os teus relacionamentos, na tua aliança com teu marido, com os teus filhos, com os teus amigos, com os teus parentes, que a luz de Cristo raie sobre todas as relações que você tem. E que a glória de Deus te conduza a um caminho de verdadeira paz, de verdadeira alegria e satisfação em Deus. Receba o amor de Jesus hoje. Deixe que a luz dele entre no seu coração e que você possa experimentar um Natal como nunca antes. É isso que eu desejo sobre a tua vida. E antes de nós encerrarmos, eu queria ler mais uma passagem com você que fala sobre essa luz. E é uma coisa que vai te desafiar. Uma vez que a luz de Jesus entrou no nosso coração e nós já a recebemos, e nós conseguimos enxergar a verdade de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós, um desafio nos é proposto por Jesus. Olha o que Jesus declara lá em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora que a luz de Jesus entrou no nosso coração, iluminou todos os lugares escuros da nossa vida, agora nós somos desafiados a testemunhar de Cristo e sermos uma manifestação dessa luz, anunciando a verdade do Senhor aqui na terra, por meio das nossas boas obras, a fim de que o nosso Pai Celeste receba toda a glória que lhe é devida, através de filhos que glorificam o seu nome e manifestam a sua luz. Amém? Queria te convidar a colocar a tua Bíblia de lado e eu queria orar com você. Amém? Então fecha os teus olhos onde você está, inclina a tua cabeça e eu queria orar com você. Amém? Pai, muito obrigado por preparar um caminho desde o início dos tempos para estarmos próximos de Ti. Obrigado, Senhor, por enviar o Teu Filho bendito para nascer e morrer em meu lugar, para que eu pudesse viver. Hoje, ao celebrar o Natal, Senhor, ajuda-me a ter uma profunda admiração pelo Teu amor por mim e pela luz que trouxeste à minha vida. Eu Te louvo por tornares possível que eu nunca mais ande em escuridão. A Tua luz, Senhor, expulsou as trevas que me ameaçavam e com Tua graciosa mão me transportasse para o reino do Filho do Teu amor. E assim, Senhor, à semelhança de Maria, eu posso dizer hoje: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em meu Salvador, pois atentou para a humildade do seu servo. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes e encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes, para sempre, como disseram os nossos antepassados. Nós podemos te louvar, Senhor, nós podemos te adorar e, semelhante aos anjos, proclamar glória a Deus nas alturas e
paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Sim, Pai, desta forma nós oramos a Ti e Te agradecemos por cada dia de advento, por cada livramento, por cada palavra, por cada confirmação, por cada vez, Jesus, que nós podemos nos debruçar sobre a Tua palavra e lembrar de Tuas promessas e, mais que isso, vê-las cumpridas por meio do Teu Filho encarnado. Pai, nós Te amamos, nós Te louvamos e junto ao coro celeste nós declaramos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pai bendito, nós Te amamos e assim, Senhor, oramos em nome do Teu Filho Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Que alegria estar aqui. Que alegria ver tudo que Deus fez ao longo desse tempo. Eu oro para que Deus te abençoe, para que Ele abençoe tua noite de Natal, que Ele abençoe o teu almoço em família, que seja um tempo de paz, de confraternização. Eu quero declarar desde já boas festas, que você possa comemorar com sua família, que Deus os abençoe muito. Amém? É isso. Encerramos a nossa série devocional Advento. Ela permanecerá disponível no YouTube para quem quiser maratonar, relembrar algo que Deus falou e que você esqueceu e quer voltar lá. Está disponível. Envia para os teus amigos, curte esse vídeo, compartilha para os teus amigos. Você que acompanhou, você que está vendo agora pela primeira vez e não sabia nem que tinha uma série, está disponível lá e compartilha para todo mundo. E é isso, e deixar eu vou ficar falando aqui. Que Deus te abençoe e um feliz Natal. Jesus nasceu. Aleluia. Que Deus te abençoe.